que está no meu coração já há algumas semanas, e ele vai ir de encontro com tudo aquilo que nós temos ministrado. Você que não presenciou o último, não esteve aqui no último domingo, não é idiotador, não. Eu, semana passada, ministrei uma palavra chamada Crucificando o Idiota que está em mim, que eu trouxe o idiota como aquele que quer viver de particular revelação, de vida, aquele que quer viver a sua vida pessoal. E hoje nós precisamos ressignificar algumas coisas. Entre eles é a palavra fé. E eu quero hoje ressignificar o que nós entendemos de fé, o que nós absorvemos de fé, o que nós vivemos de fé. Então, em nome de Jesus, eu quero que você abra em 1 João 5, capítulo de número 5, verso de número 1. Primeira João 5. Se abriu, diga amém. Diz assim um texto, verso número 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, este é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que é dele nascido. Nisso, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Risca na sua Bíblia. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? E quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Deus, obrigado por hoje, pela sua graça, pelo teu amor, pelo seu carinho, pela sua misericórdia. Que só possa inundar-nos no seu amor. Que nós possamos entender mais, viver mais. Que nós possamos te conhecer melhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco de maneira poderosa e sobrenatural no dia de hoje. Em nome de Jesus. Se você pode, aplauda o Senhor. Nós temos 2 cultos durante o domingo aqui em Curicica, 11 da manhã e 18 horas da noite. E por incrível que pareça, esse é o culto mais vazio. Então, se você quer ainda um culto um pouco mais vazio como esse, você precisa vir domingo de manhã, porque domingo à noite tem um pouco mais de gente. E o texto de hoje a gente precisa ressignificar isso. Ressignificar o que é fé. O versículo 4 ele é fundamental porque ele diz: e esta é a fé, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então diga: a nossa fé vence o mundo. Fala: a nossa fé vence o mundo. Fala: nem a fé é individual, até a fé é corporativa, porque não diz que a minha fé vence o mundo, diz que a nossa fé vence o mundo. Fala: logo, se eu creio diferente de você, a nossa fé nunca vai vencer o mundo, porque nós temos fé diferente. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lucas 18, verso número 8. O grande desafio desses dias é nós começarmos uma pregação e não conseguirmos terminar ela. Tá, eu repito. O grande desafio desses dias é começarmos um culto e não terminarmos esse culto. Porque ao terminarmos o culto, nós damos por fechado um pensamento. O grande desafio desses dias são que nós possamos começar e finalizar na metade da pregação. Para que nós possamos refletir, para que nós possamos orar, para que nós possamos pensar e para que nós possamos continuar outro dia.
Lucas 18, verso número 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Risca de novo. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E é interessante que o contexto desse versículo, eu tinha na minha orar, é um contexto de oração. Porque se você for lá em Lucas 18, verso número 1, vai dizer: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Então todo o contexto implica em questão de oração. Então o contexto de achar a fé na terra é Jesus animando as pessoas a orar. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim: você tem orado? Ou você tem feito petições a Deus? É porque se eu perguntar se você está orando, talvez você esteja mendigando alguma atitude de Deus com a sua vida. E isso nunca foi oração. Vira para o irmão ao seu lado e fala assim: eu acabei de descobrir que se eu não tenho fé igual você, não serve. E acabei de descobrir que 90% das minhas orações não são orações. Você quer ir embora? Às vezes é bom ir para não continuar o drama. Então Jesus está animando as pessoas a orarem. E tanto Lucas quanto João, eles vão bater na ideia da religião que nós temos hoje, de que o mundo não serve, porque a ideia é que o mundo pode ser um lugar bom para nós, se nós formos pessoas que entendemos e vivamos fé. Eu repito. Porque ele diz, no texto que eu acabei de ler: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Então o mundo pode ser um lugar excepcional para quem tem qualquer fé. A fé do Filho de Deus. O problema é que nós temos uma igreja que se trancou em 4 paredes, porque entendeu que o mundo era um grande mal para a igreja, e não entendeu que o mundo é o grande desafio da igreja. E nos trancamos em 4 paredes, colocamos ouro nas casas, fizemos palácios. E o texto diz que Deus não habita em templos formados por mãos humanas. E esquecemos das pessoas, que Deus habita com as mãos que Ele fez. Ou seja, os templos ficaram lindos, mas as pessoas ficaram cada vez mais vazias. Então o mundo, diferente do que eu ouvi até aqui, pode ser um lugar excepcional. Eu não estou dizendo que somos do mundo, mas posso afirmar que Deus não nos tirou do mundo. O texto que o apóstolo Paulo vai declarar, de falar o mundo jaz no maligno, é uma lamentação. É como se ele estivesse falando: o mundo jaz no maligno, e aí? Vamos fazer alguma coisa? Nós estamos cheios de fé. Como é que pode os apóstolos, a igreja primitiva, sem internet, sendo perseguida, sendo morto, tendo evoluído como nenhuma igreja evoluiu agora no século 21? Eu costumo brincar com os meninos aqui: você imagina o apóstolo Paulo com o WhatsApp preso numa cadeia. Ah, você não entendeu. Os irmãos cegos iam lá, eles cegos, os irmãos iam lá, eles sem enxergar direito iam lá para escrever. Ele falava de um lado, do outro. Imagine ele fazendo live. Ah, isso é só para o espiritual, irmão. Hoje live com o apóstolo Paulo e Timóteo. Quando Paulo fala assim: Timóteo, eu estou aqui em espírito, e descobri que onde você está ruim, mas não recebi carta nenhuma. Porque o homem de Deus, que é o homem de Deus, não se encontra na carne, se encontra no espírito. Ah, tá, essa é a conversa para outro dia. É porque a gente gosta de se encontrar na alma. É por isso que as pessoas foram manipuladas dentro de uma igreja, porque escolheram se encontrar na alma.
O que Jesus está querendo transmitir é, se vocês entenderem o que é fé, não fé como religioso, e orarem, não orar como te ensinaram, vocês vão então ver uma substância que vence o mundo. Que mundo? O mundo que o homem criou. Porque o mundo que o homem criou foi criado para destruir a fé. O mundo que o homem criou não foi criado para destruir o homem. Ele é fruto de um homem já caído. Respira. O Adão já estava caído. O mundo, os sistemas, as religiões não foram criadas para destruir o homem. Esse já estava destruído. Mas eles foram criados para se opor à fé. Então é possível você estar dentro de uma igreja sem nunca ter fé na sua vida. Eu não sei se eu vou conseguir terminar o raciocínio de hoje, mas você vai ter que esperar a parte B. A Bíblia vai dizer que há um tipo de fé que possam fazer com que homens vivam na terra como se essa terra fosse um pedaço do céu. Lucas 18, verso número 8, aqui a palavra terra é a palavra G-E. G, é isso mesmo, G-E. Se você tem um strong na sua vida, isso vai te ajudar. Para quem não sabe sequer o que é isso, nós temos uma faculdade na igreja que nós possamos estudar juntos. Funciona uma vez por mês presencial e uma vez por mês online. A palavra aqui é GE. G para terra dá uma ideia de um mundo movível, um mundo que se move. Um mundo que o homem construiu sem Deus e cambaleante, que pode cair a qualquer momento. Então, com essa fé, o que vai acontecer é que esse mundo deixa de cambalear. Isto é o que a sua Bíblia vai chamar da fé que vence o mundo. Porque se venceu o mundo, agora o que você chamava de mundo é um lugar bom. Mas nós estamos orando para Deus destruir o mundo. Esses textos estão dentro de um contexto de oração, como eu li. E tem muita gente achando que está orando, mas não é oração. Tem muita gente que achando que tem fé, mas também não é fé. Porque se tudo que eu creio que é oração e que é fé fosse o que eu realmente acho, o mundo não estaria mais como está. Os seus amigos tinham saído das drogas, você já teria arrumado o emprego que você acredita, a política não estava como está, a economia não estava como está, a igreja tinha até acertado quem seria o próximo presidente da república. Porque fé eles tinham, mas nunca tiveram uma fé que vence o mundo. Mas hoje eu preciso refletir, porque se Jesus fez uma pergunta, eu preciso me encaixar nessa pergunta e fazer ela hoje. Quando porventura vier o Filho, o homem na terra, achará fé? Por que Jesus perguntou se haveria fé na terra quando ele viesse? O que eu vou falar agora pode soar heresia, mas eu quero só que você reflita. É porque Deus sente falta de pessoas com fé. Eu sei que pode soar com heresia, porque você vai pensar no sentir falta de um homem que chora. Eu não tenho encontrado ninguém com fé. Mas o tipo de gente que Deus sente falta é gente com fé. Jesus estava dizendo aqui: o meu Pai sente falta desse tipo de pessoas. Que pessoas? Aquelas com o tipo de fé que eu tenho. É como se Deus estivesse falando: achará porventura fé na terra? É como se Deus estivesse falando: eu sinto falta dessas pessoas. Porque fé não pode ser explicado teologicamente. Esqueça isso. Esqueça o que os livros ensinam sobre fé.
Fé é... Jesus. Fé é uma substância espiritual que faz o homem viver sobre toda e qualquer substância, toda e qualquer circunstância, todo e qualquer problema. Se é uma mensagem pervertida no mundo, é a mensagem de fé. Inclusive a fé é uma das maneiras em que homens aprisionam outros na igreja. Pastor, minha vida está assim, sabe por que está assim? Porque você não tem fé. Fé é a maneira que as pessoas são aprisionadas na religião sem que sejam tratadas, porque você coloca nelas a responsabilidade. Sabe por que sua vida está assim? Porque você não tem fé. Fé é a maneira que o religioso, sacerdote encontrou para falar para as pessoas: você não precisa de cuidado, você não precisa de alinhamento, o que te falta é porque você é um homem com pouca fé. A sua miséria é por causa da fé. É a maneira que as pessoas encontraram de te aprisionar e responsabilizar você. Me parece que hoje não é errado, diante desse pensamento sendo construído para os próximos dias, que não é errado falar que o pai disse ao filho: diga a eles que eu tenho saudade deles. Por que saudade? Porque você saiu de Deus e nos elegeu nele. Nós fomos aceitos nele. Então Deus está dizendo: eu sinto falta deles, porque eu sei o que foi planejado, eu sei o que foi inscrito, eu sei qual é a função deles no propósito eterno de Deus. Entenda, você não tem propósito, você não tem ministério, mas nós fomos encaixados num grande quebra-cabeça chamado propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que disseram os ouvintes quando Jesus perguntou se achará fé na terra? Você vai ler mais, lê para frente. E eles perguntam para Jesus: Senhor, aumenta então a nossa fé. E Jesus mais para frente um pouco vai falar assim: faz o seguinte, quando vocês voltarem para as vossas casas, que o servo sirva. E a igreja evangélica deturpou isso, porque nesse primeiro momento parece que ter fé é servir, mas eles não entenderam que o serviço provoca a intenção de Deus. Pergunta: a comunhão. Nós não servimos por servir, nós servimos porque o serviço é fruto de uma comunhão. Então o foco de Deus na sua vida nunca foi servir. O foco é comunhão. Comunhão com pastores, comunhão com irmãos, comunhão com irmãs, comunhão com filhos, comunhão com o pai, comunhão espiritual, comunhão relacional. Então Deus sente falta de pessoas que desejam estar mais com Deus do que com qualquer pessoa. Não põe peso no que eu vou falar não, mas é pesado. Por que é que o mundo está desarrumado? Porque talvez na terra nós não temos pessoas que sintam falta de estar com Deus. Não diz que eu estou errado, não. Só reflete se você tem sentido falta de estar com Deus de verdade. Não seja religioso ao ponto de falar que eu estou errado, não. Eu sei que dói. Jesus está dizendo: seus problemas não são romanos, seu problema não é inflação, seu problema não é política, seu problema não é economia. O problema da terra é que Deus sente falta de um filho, de um tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé. Eu quero te dizer hoje que Deus sente a sua falta, querido. Sabe por quê? Deus tem nos visto nos esforçarmos para falarmos com todo tipo de gente, mas Deus tem anelado por pessoas que queiram estar mais perto dele, querem conhecê-lo mais. Diga para mim, de que você tem sentido falta? E eu te direi se você realmente conhece o Evangelho. Me diz,
De que é que você sente falta? Ah, pastor, eu vou no culto. Para. Sério mesmo? Ah, pastor, eu ponho um louvor. Para quê? Para te motivar a estar com Deus? Ah, pastor, eu escuto pregação para ficar mais inteligente? Ou será que você de fato tem sentido falta de estar com Deus? Será que você de fato sente falta de estar com Deus? O problema é que nós temos uma geração religiosa sem fé. A solução para a terra é que nós tenhamos homens que prefiram estar com Deus antes de qualquer pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus estivesse no seu zap, será que você conseguiria falar melhor com Ele? Sem hipocrisia. Será que se Ele estivesse no seu zap, no lugar daquele grupinho que você tem, para falar de Deus, será que você tomaria mais tempo para conversar com Ele, para conhecê-lo mais? Será que a gente consegue ser hipócrita ao ponto de falar: não, pastor, eu sinto falta de estar com Deus? Será? Ou será que você só lembra dele no domingo de manhã, porque domingo à tarde tem que vir para o culto, domingo de manhã tem que vir para o culto? Tá, antes que você se pergunte, eu vou responder. Eu conheço a teologia que você tem. Pastor, eu estou com Deus. O que adianta estar com Deus e não sentir falta de estar com Ele? Porque a fé não nasce de ouvir um pregador. A fé não nasce porque escutamos um culto. A fé não nasce porque ouvimos um louvor. A fé só nasce porque nós estamos construindo um relacionamento de intimidade com Deus. E nós fazemos coisas para Deus sem termos relacionamento nenhum com Ele. Dos pastores aos novos convertidos. É possível tomarmos 24 horas de decisões em Deus sem Deus. É possível. A não ser que você seja só mais um hipócrita que fale: não, pastor, eu tenho falta de me comunicar com Deus. Pastor, Deus está comigo. É como um casal brigado que está 3 meses sem se falar. Mas Deus está com você. Vocês continuam casados? É como uma criança muda dentro de casa, que você não dá atenção para ela. Está com você. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. É como se Deus estivesse falando: será que eu vou achar alguém que tem falta de mim? Pastor, eu sinto falta. Então tá, vamos perguntar. Seu coração está preparado para o culto de hoje? Ou será que ontem você estava preparando uma festa, já conversando com as pessoas? Será que você tirou um minutinho para orar e falar: Senhor, será que você pode explodir no meu coração amanhã? Eu quero tanto ouvir a sua voz, eu quero tanto preparar o ambiente, eu quero chorar, eu quero gritar, Será que nós preparamos para isso? Ah não, a gente estava ocupado. A gente fala com muita gente, mas nossos corações nunca estão preparados para ouvir Deus falar. É como se Deus, toda vez que fosse falar com você, fosse um assalto. Não, Deus não é ladrão, antes que você me corrija. Mas é como se alguma coisa Ele tivesse que penetrar, porque você está ligado em muitas coisas, e chega um momento que Ele dá um basta, dá um grito. Não, pastor, eu não sou assim não. Eu acho que todo mundo é assim. Fazem coisas no nome dEle, mas seus corações não sentem a minha falta. A fé, olha para mim. A fé é como um filho que nasce dentro de você por ter tido uma noite de amor com Deus. Eu repito. A fé é como um filho que nasce dentro por uma noite de amor com Deus. Aquilo foi tão intenso que é impossível crer que as coisas continuem do mesmo jeito. Foi tão intenso que eu não acredito que Deus me botou num mundo só para eu estar aqui de passagem. Achará fé na terra. Diga que eu sinto falta deles, mas eles se comportam como se eu não estivesse neles.
E é interessante que o livro de Hebreus deixou uma lista de escritores e personagens que Deus sente falta. Não, pastor, não deixou, não tem problema. Abre em Hebreus 11. Hebreus 11. Olha que fantástico. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: o que estamos fazendo hoje é apenas uma construção no início. Não vou terminar o culto hoje. Eu espero que você possa orar em casa e que nós possamos construir isso juntos. Sabe por quê? Nós levamos muitos anos na igreja aprisionados sobre fé e oração, sem entender nunca o que foi isso. Pastor, eu oro. Se depois dos 5 minutos de oração você continua só falando de você, o que você tem não é uma oração. Eu repito. Se depois dos 5 minutos de oração, se é que você passa, você continua só falando de você e pedindo coisas, eu te afirmo que o que você tem não é oração. Mas eu vou deixar isso para outro culto. Hebreus 11, verso 4 diz: pela Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, do qual esse obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus contra as suas ofertas. Por meio dela, também o mesmo, depois de morto, ainda pela fé. É claro que nós precisamos, para entender dessas ofertas, ir lá para Levítico. E lá em Levítico entender que Abel deu uma oferta completa, levou a gordura para o seu irmão, para completar a oferta dele que não tinha gordura, porque era uma grande salada de frutas, vamos falar assim para você entender? Mas eu queria suprimir esse pensamento teológico, já pregado aqui inclusive, bíblico, e cremos, para entender que a oferta de Caim foi preparada muito rápida, porque era uma salada de fruta. A oferta de Abel demorava, porque inclusive ele foi fazer a gordura, e tem que olhar para não deixar queimar. Você pegou? Eu vou melhorar. A oferta de Abel tinha comunhão com o sacrifício. A oferta de Abel tinha comunhão com o sacrifício. A de Caim, ele chegou no campo, pegou as coisas que ele plantava, as frutas, e isso, e coloca tudo num cesto, faz uma salada de fruta e fala: toma. A de Caim não. Eu vou trazer um outro texto para você entender. O Abel levou um tempo fazendo guisado. Para quem? Pro irmão mais velho. Ah, você não entendeu, irmão. O Abel levou tempo fazendo guisado pro irmão mais velho, porque ele tinha que levar o sacrifício pro pai. Ah, se você não entendeu o texto, depois você junta. Fé não vem porque eu orei por você. Fé não vem porque você recebeu a unção da fé. Fé é fruto de noites e dias de amor com Deus. É como se Jesus estivesse falando: tem muito tempo que eu não tenho um Abel. Tem muito tempo que eu não tenho alguém que leve tempo para adorar. Tem muito tempo que eu olho para a terra e eu não consigo ver. E o infelizmente é que a igreja, ela vai conduzindo pessoas a isso o tempo todo. Porque o importante é você estar na igreja. Ninguém se importa se você tem fé ou se você não tem fé. Ninguém se importa se você ora, se você conhece a Jesus. Não, contanto que você vem, deixa o seu dízimo e vai embora. Pastor, que é isso, pastor? Creia. Existe uma profecia para pessoas sem fé. Pergunta:
que o mundo passaria por cima delas. Porque os sistemas foram criados para destruir essas pessoas. Mas Jesus nos deu a fé dele. Que fé? A fé que vence o mundo. Por que a igreja se chama noiva? Porque todos que digam que são igreja, fala, eu sou igreja. Vira para esse irmão do outro lado e pergunte, você é a igreja? Fala, nós somos a igreja. Por que nós somos a igreja? Porque dizer que nós somos a igreja, nós deveríamos largar tudo e desejar estar com o noivo de qualquer jeito, a todo tempo. Porque se você tem uma noiva que não deseja estar com você, você se quer casar com ela. Se você tem uma noiva que não anela estar com você a todo tempo, a todo momento, preparando o casamento, você se quer casar com ela. Se nós perguntássemos para Deus, Senhor, de quem você sente falta, Deus falaria, aos que têm tempo para mim, aos que dedicaram seus corações para mim, aos que sonham comigo, aos que imaginam a vida comigo. O problema é que nós temos falta do filho que não me amou, do filho que me largou, da ex que me usou, do ex que te usou, de quem te abandonou. A pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: quando é que alguém vai sentir falta de um relacionamento sadio e verdadeiro com Deus? Quando? Quando nós vamos poder chorar e falar, Senhor, nós nos arrependemos, porque passamos mais tempo na igreja escutando palavra do que palavra que nos levasse a estar contigo. Nós viemos para a igreja procurar os nossos objetivos, para viver uma vida melhor, para casar, para tirar os demônios. Mas a pergunta é, quando é que alguém vem para a igreja e se torna a igreja para ter relacionamento de fato com Deus? Porventura, quando o filho do homem vier, achará fé na terra? Quando é que você vai entender que Deus sente falta de você? Porque se levantarmos uma geração que anela estar com Ele, do mesmo jeito, não precisa nem ser melhor, do mesmo jeito que nós nos esforçamos para estar com as pessoas que amamos, essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que transforma o mundo. Se os filhos do homem manifestarem essa fé, entenda, eu não estou pedindo nem que você queira estar mais com Deus do que com as pessoas que você ama. Se nós conseguimos fazer isso na mesma medida, só na mesma medida, nós manifestaremos um Cristo que você nunca viu nessa cidade. Manifestaremos um Cristo que você nunca viu nesse Brasil. Mas a pergunta que eu quero deixar hoje, uma reflexão criativa: como é que Abel alcançou intimidade com Deus? Porque é uma pergunta que tem que ser feita. E todos sabem que o pastor Bruno tem uma criatividade santificada. Eu imagino que Abel um dia foi em papai, Adão, e falou: papai, como é que era o vovô? Ah, você tem que entender isso, irmão. Você tem que entender isso. Pastor, como assim o vovô? Irmão, a genealogia está dizendo Adão, filho de Deus. O Abel deve ter um dia chegado para papai e falar: papai, como era conversar com o vovô? Eu acho que o Adão, mesmo caído, um dia chegou para Abel, falou: filho, senta aqui. Filho, papai era estupendo, magnífico. E Adão começa a contar suas histórias frustradas para Abel. Eu lembro até hoje, Abel, que após eu pecar, papai veio. Papai só veio para estar comigo.
Adão, onde estás? Ah, você não entendeu, irmão. O papai só veio para querer estar comigo, Abel. Mas eu me escondi porque eu tive medo. Abel, o papai só queria que eu entendesse. Como é que eu pude falar com uma serpente e parar de falar com ele? O papai não veio fazer nada diferente. O papai só veio a perguntar e falar: filho, como você foi falar com uma serpente em vez de falar comigo? Como você pode me trocar? Mas eu me escondi, Abel. Eu tive medo porque eu tinha pecado, e quando eu olhei eu estava nu. Eu andava vestido de papai. Os animais da terra me respeitavam porque eu me vestia de papai. Eu achei até que eu era ele. E essa serpente, Abel, ela inclusive me jogou contra papai. Porque ela falou para sua mãe que seu avô não quer que você seja como ele. Sabe o que eu não entendi, Abel? É que eu andava como ele, eu me vestia como ele, eu tinha a imagem dele, eu criava como ele, eu dava nome como ele, eu vivia uma vida. E Abel deve ter, na angústia, perguntado: e como é que eu vivo hoje? E eu acho que Adão, em algum momento de lucidez, pode ter respondido: filho, se tem um conselho para te dar, tome tempo que for necessário para estar com seu avô. O tempo que você puder, esteja com ele. A pergunta que nós temos fazer hoje, de Lucas 18, verso 8, é: quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra ou um religioso? Pastor, Jesus só viveu 33 anos aqui, por quê? Por quê? Por que 33 anos? Pedro tá acordado? Tá dormindo? Tá dormindo? Traz ela aqui pra mim, filha. Traz aqui. Vem cá. Vem cá. Passou, foi pouco tempo. Segura aqui pra mim. Quantos meses? 5 meses. Você deixa eu ficar ela com um dia lá em casa? Não? E 1 ano sem ver ela? Deixa? E 2 anos sem você ver ela? Um pai, 33 anos foi muito tempo sem estar na companhia do filho. 33 anos foi muito tempo sem estar junto do jeito que a eternidade dizia. 33 anos foi muito tempo. Eles passaram a eternidade um junto do outro, no mesmo lugar. Deus com Jesus dentro, a tal ponto que o texto de João dizia que eles eram o mesmo. Toda vez que você achar que Jesus ficou pouco tempo aqui, que ele vai ter ficado mais tempo, lembra que um pai nunca quer estar distante de um filho. Deus falou para Jesus: vai lá, nasce, cresce, resolve tudo,
Mas volta, porque eu sinto sua falta. Já pode vir pregar. Vai, resolve, corrige tudo, que eu sinto sua falta. O texto de Hebreus 11:5 vai dizer, abre aí, pela fé, Enoque, pela fé, Enoque foi transladado para não ver. Fala assim, a fé vence a morte. Também mesmo depois, não foi achado porque Deus transladara, pois antes da sua transladação obteve bom testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Enoque foi sacado do mundo, sem experimentar a morte, porque a fé vence a morte. Enoque tem um filho, e Enoque vive caminhando com Deus logo depois disso. 100 anos caminhando com Deus, 200 anos caminhando com Deus, 300, eu acho que um dia, Enoque e Deus conversando, Deus falou assim, filho, vamos para casa. Filho, vamos para casa. Vamos para casa. Porque é impossível você ter uma vida comigo e ter uma vida comum. É interessante que a sua Bíblia não diz que Enoque não fez nenhum milagre. Enoque não ganhou alma nenhuma. A obsessão de Enoque nunca foi seu ministério. Você sabe qual era a obsessão de Enoque? Acordar todo dia e falava, papai, vamos caminhar hoje? Vamos andar hoje comigo? Vamos comigo hoje, vamos. Vamos, papai, vamos andar hoje. Eu quero só andar contigo. Para onde nós vamos? Onde só apontar eu vou. O que você quer fazer? Eu não quero fazer nada. Eu só quero andar contigo. De onde que Noé sacou fé para construir uma arca? Porque essa fé não nos foi ensinada nas escolas dominicais. Tem algum engenheiro aqui? Levanta a mão. Então eu falo, eu sou engenheiro. Quanto tempo leva um engenheiro e um arquiteto para definir a construção de um prédio? O engenheiro, Deus. O arquiteto, Noé. O nome disso? Relacionamento. 120 anos se relacionando. Noé pregando, construindo, pregando, construindo, pregando, construindo. Eu sei que alguns livros teológicos vão dizer que Noé construiu a arca em 50, 60 anos. Mas se ele pregou 120 anos, eu creio em 120. Mas se você crê outra coisa, não tem problema nenhum. Eu imagino que Noé escolheu a madeira e Deus falava assim, Noé, essa não, vai afundar. Noé pegava outra madeira, cortava a madeira, ia colocando. Noé, essa não, tem que calafetar antes, tira desse lugar, essa não é daí. Ah, você tem que pegar, irmão, no espírito. Noé, não! E depois de 120 anos de intimidade, pela fé, Noé, aqui você tem uma fé que constrói uma arca que vence o mundo. Pela fé, Abraão. Qual era a fé de Abraão? Abraão, a Bíblia nos ensina que Abraão buscava uma pátria celestial. A palavra pátria vem da palavra pater, que significa pai. Abraão não queria um céu, e sim que a cada passo que desse, pudesse abraçar Deus como pai. Eu repito. Abraão queria que a cada passo que ele desse, ele pudesse abraçar Deus como pai. Os apóstolos ministraram que a chave da nossa fé é que Cristo está em nós, diga amém. Mas nós precisamos hoje de uma consciência tal que eu possa afirmar teologicamente que Cristo está em mim,
mas emocionalmente eu esteja errado. Eu não estou dizendo que Cristo não está em você, mas talvez você não esteja em Cristo. Porque a nossa alegria começa com já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas agora esse Cristo vive em mim, eu preciso ser achado nele, eu não estou achado nele. Então, ainda que teologicamente esteja certo que Cristo está em mim, também é certo que eu não esteja nele. Cristo está em mim, mas depois de um culto de hoje você se sente vazio, e você vai esquecer que também se trata que você sinta a falta dele. Hoje a minha oração é: Senhor, me ensina a sentir sua falta. Não porque você vai embora, mas eu preciso querer a Ti a cada manhã mais. Eu preciso querer dormir sonhando contigo a cada dia. Quando vivermos em fé e amarmos Deus a esse ponto, nós vamos ter problemas com pessoas vazias e que não amam a Deus. Jesus na cruz nos perdoou, diga amém. Fala, eu fui perdoado na cruz. Mas essa não é a máxima da cruz. Porque tudo que Jesus fez é porque o Pai sentia falta de estar com você. E não conta o louvor, não conta a pregação. Nós realmente o queremos. Nada deveria precisar te incentivar. O culto não começa às 11. O culto deveria começar quando você saiu de casa louvando a Deus. Oh, Senhor, que alegria. Eu vou ter comunhão com o Senhor e com partes de Cristo que eu não conheço. Eu vou conhecer alguém, porque entenda, o Vincent é a parte de Cristo que eu não conheço. A Raiz é a parte de Cristo que eu não conheço. A Raquel é a parte de Cristo que eu não conheço. O Júnior é a parte de Cristo que eu não conheço. A Joyce é a parte de Cristo. Vocês são a parte de Cristo que nós não conhecemos. Será que eu saio de casa? Eu já saio de casa falando: Senhor, que alegria, eu vou estar contigo. Que alegria, eu vou poder exalar aquilo que eu tenho dentro com irmãos que conhecem o que eu tenho dentro. Aumenta a nossa fé. Aí Deus fala: então venham a mim. Porque a nossa fé aumenta quando nós falamos. É tempo de uma geração que diga: Senhor, eu sinto sua falta de estar contigo. Eu sinto falta de orar como eu orava. Eu sinto falta de desejar a Ti como eu desejava. Eu lembro quando eu me converti, eu comecei a orar em línguas. Eu ficava na expectativa para ir para um culto. Eu lembro quando eu vim pela primeira vez aqui na igreja, escutando a palavra de reino, eu criava uma expectativa de estar no próximo culto. Mas os anos vão passando, o tempo vai passando, eu me acostumo. Eu não deveria me acostumar com a presença de Deus. Não deveria. Eu não deveria me acostumar com isso. Eu posso estar teologicamente correto. Eu posso ter a teologia correta. Mas se isso não resultar num eu te amo, eu não posso caminhar sem Ti. Se isso não arrancar de nós um eu sinto sua falta, meus estudos, minhas crenças, meu pseudo-evangelho não serve de nada. O louvor pode subir. Como é que pode alguém tão importante sentir falta de mim? Alguém conhece minhas debilidades e mesmo assim veio me buscar. Escuta o que eu vou dizer. Hoje é dia de você deixar os silêncios, porque Deus quer diálogos. A palavra vai dizer que faltariam palavras para expressar o quanto de coisa Deus fez nessa terra. Não, o texto é pior: não caberia em todos os livros do mundo, porque Deus quer diálogos. Será que você pode parar um dia de querer ensinar e querer se relacionar com Ele?
Nunca deveria ter sido sobre placas de igreja, e sim sobre fé. Porque se não há fé, não temos nada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A minha oração hoje é que, Senhor, chega de não sentir mais a sua falta. Transformar a noiva de Cristo em ativista, em religiosa, em empregada. Estão tentando prostituir a noiva de Cristo, e nós não vamos deixar isso, não. E o que a gente vai fazer? Vai se levantar contra isso? Não, irmão. Nós vamos pregar a verdade, porque a verdade atrai, a fé atrai, a comunhão atrai, o Espírito atrai. O problema é que nós precisamos levantar uma geração que pare de se preocupar com as coisas e comece a se preocupar em passar mais tempo com Ele. De que vale um matrimônio se nós não conseguimos conversar? O que reproduz não é cama, é intimidade. Não podemos querer mais de Deus sem sentirmos sua falta. A pergunta que eu quero deixar latejando na sua cabeça é: quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Algumas mamães, papais tiveram, por um chamado de Deus, algum filho que tem algum tipo de problema. Temos tido muitas crianças autistas, algumas crianças com outros problemas. Mas eu creio que toda vez que Deus dá um filho com algum tipo de necessidade especial, é assim que se fala, né? É porque Deus viu naqueles pais responsabilidades. Eu repito. Toda vez que Deus dá uma criança especial para uma família, é porque Deus viu pais responsáveis. Nunca tivemos tantos filhos problemáticos dentro de uma igreja. Sabe qual é o problema hoje? É que a igreja não formou pais responsáveis. Formou pais mimados, crianças. E para tratar da geração de hoje, nós vamos precisar de uma geração que se responsabilize por ela, que bata no peito e fala: bota no meu colo. Existe uma guerra levantada no mundo inteiro. Nós somos a favor do aborto ou contra o aborto? E a igreja levantou que nós somos a favor da vida e criou-se um debate. O debate só ocorre porque a igreja não se levantou e disse: tem, que eu cuido. Você não entendeu isso? Fica tranquila. Se você tiver, bota na minha porta que eu cuido. Não precisa matar, não. Dá a vida pra mim. Sabe por quê? Porque eu tô cheio de vida. Mas a igreja escolheu discutir a morte. Com morte não se discuta. Porque quem tem vida, dá vida. Quem tem vida, dá vida. Quem tem vida, dá vida. Não sejamos, não discutamos, acolhemos o que é débil na fé, não porém para discutir opinião alguma, diz o seu texto. Nunca se viu uma lista tão grande de pessoas com problemas. Será que ainda existem Enoques? Será? Enoques que possam caminhar juntos com Deus e que não sintam falta de nada. Será que ainda existem Noés em que a tempestade não é a coisa mais importante das suas vidas? Olha para mim. Porque é como se Deus falasse: Noé, olha para mim. Noé, é impossível passar 120 anos comigo e não ter toda a sua casa salva. Ah, você não entendeu. Não precisa pregar para eles, não. É impossível
passar tempo comigo de qualidade e não externar isso para sua casa, para sua rua, para sua família. É impossível que a sua casa não esteja toda naquele barco. Impossível. Impossível. A religião vai te fazer servir para você não sentir falta dele. O que faz um pai? Diz que ama o filho. Deixa eu profetizar. Hoje se inicia um novo tempo nessa casa. Um tempo em que novos bairros serão afetados. Novos bairros serão tocados. Não porque somos bons. Não porque somos inteligentes. Mas porque resolvemos nos arrepender. Porque não sentíamos falta dele. Resolvemos nos arrepender porque não sentíamos a sua falta. E precisamos comunicar a outras pessoas que Deus sente a falta delas. Não se trata de quem te ora, mas por quem você foi amado. Não se trata de quem te aceita, mas que você foi aceito nele. Não é sobre você e sobre o amor de um pai eterno que te inunda e que é um relacionamento cada dia maior com você. O novo não é algo diferente. O novo é uma maneira de amarmos melhor a Ele, de estarmos melhor nele. E esse amor não pode ser defraudado. Nós sentimos falta de pessoas, de vidas, de coisas. Mas hoje eu quero levantar um dia de arrependimento. Porque de fato nós não temos sentido falta de estar com Ele. Me perdoa, Senhor. Eu só quero conhecer mais de Ti. Me perdoa porque viramos ativistas. Até a gente que prega contra isso. Eu quero conhecer uma parte sua que eu nem sabia que existia, Senhor. Me perdoa porque foi o que nos ensinaram. Que fazer coisas para Ti é estar com você. Sabe por que nós vamos ganhar pessoas? Vamos abrir igrejas. Vamos para outros estados, outros países. Porque essa mensagem precisa ser ministrada. Nós precisamos nos arrepender. Porque ainda que estejamos na igreja dele, nós passamos a semana sem lembrar dele. Pastor, que é isso, pastor? Irmão, você precisa ser sincero hoje com Deus. Se você achar que isso é só mais uma palavra evangélica, irmão, a sua vida nunca vai ser mudada. É tempo de uma geração que se permita chorar. Falar, Senhor, me perdoa porque te tratei como qualquer pessoa. Eu só quero te conhecer mais, viver mais. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Pastor, eu sou uma dessas pessoas. Eu passo a semana nem lembrando que Deus existe. E me esqueço dele. Eu me lembro dele nos dias de culto, das células, mas passa a maior parte do dia sem sequer lembrar dele. Você que está assim, fique de pé. Hoje é noite de chorarmos, de falarmos a Deus e falar, Senhor, me perdoa, porque ainda que eu seja pastor,